Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Congratulação ao governador Alckmin. Segurança pública, transparência no Bolsa Aluguel. Confira os destaques da 56ª sessão ordinária do ano. Uma pesquisa séria, de um grupo sério, mostrando aí a competência, a qualidade e a seriedade do nosso governador. É importante esse portal de transparência, onde as pessoas vão olhar lá quem está alugando, onde ele está morando, tá? A gente vai criar um código para as pessoas também não ficar buscando informações sobre a vida da pessoa, mas nós precisamos colocar esse portal de transparência. Ordem do dia: vereadores aprovam em primeira votação projeto que regulamenta o transporte privado via aplicativos em Osasco. Saúde e meio ambiente em pauta. Proibição do uso de amianto em São Paulo é tema de audiência pública na Câmara. A lei de São Paulo foi declarada constitucional. Vejam, 10 anos de luta. E a campanha Coração Solidário do Fundo Social de Solidariedade. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na quinta a 56ª sessão ordinária do ano. Entre as moções apresentadas, o destaque vai para a moção conjunta dos vereadores de Paula Didi e do presidente da Casa, Dr. Lindoso, para congratular o governador Geraldo Alckmin pela pesquisa que classificou o estado de São Paulo como o mais bem administrado do país. O levantamento foi feito pelo Centro de Liderança Pública em parceria com The Economist Intelligence Group e com a Tendências Consultoria. Aqui nós estamos cumprimentando, vereador Jair Assaf, o governador do estado, Geraldo Alckmin, por administrar tão bem o nosso estado de São Paulo. Então, Geraldo Alckmin, que tem ajudado, contribuído muito com o estado de São Paulo, recebe aí, diante de todos os estados, a classificação, o estado mais bem administrado do nosso país. Então, aqui está o nosso cumprimento ao governador Geraldo Alckmin, homem que tem muito a contribuir com o nosso país. Em relação ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E é importante entender que o estado de São Paulo é classificado, em primeiro lugar, como o estado muito bem administrado. Isso é importante. E a oposição, sem oposição, e quem quiser achar que está errado, está contra, tem direito de se manifestar contra também. Mas dizer que os 3 vereadores fez essa moção, para que a gente comece a ver no fim do túnel alguma luz, alguma esperança de mudança. Porque aqui na nossa cidade, parece que as mudanças não estão sendo feitas. Aqui na nossa cidade, tem alguns ainda que estão na administração que acham que está na administração anterior. Parece que não estão entendendo que é um novo prefeito, uma nova era, novas atitudes, novas formas de governar, que as mudanças vieram para ser feitas. Inclusive o lema era renovação, era mudanças. Era porque não está acontecendo na prática como deve acontecer. É uma moção da minha autoria, eu faço parte dessa moção e tenho verdadeiro orgulho do nosso governador Geraldo Alckmin, que é médico, assim como eu, como o doutor Bonin, e isso só vem nos alegrar e nos confortar de ver que ele está indo no caminho certo. Uma pesquisa séria, de um grupo sério, mostrando aí a competência, a qualidade e a seriedade do nosso governador. A moção recebeu apoio também dos vereadores Pelé da Cândida, Lúcia da Saúde e doutor Bonin. Inscritos entre os oradores, os vereadores Josias da Juco e Alex Sá trouxeram assuntos importantes e tiveram o tempo de fala estendido por diversas vezes. Josias abordou inúmeros assuntos, dentre eles o Bolsa Aluguel e segurança pública. Queria falar também da importância, vereador, presidente dessa casa, das indicações. Agora, recentemente, eu fiz uma indicação sobre a transparência, vereador Jair, que foi secretário da Habitação, na questão das pessoas que hoje acabam usando o Bolsa Aluguel na nossa cidade.
A gente está muito preocupado com essa questão do Bolsa Aluguel. Sabemos um número muito grande de pessoas, mas também nós temos recebido muitas denúncias de pessoas que não estão mais naquela casa e continuam recebendo o Bolsa Aluguel. Um acordo com o proprietário, o vereador Pelé, muitas vezes, olha, fala que eu estou morando aqui, recebe o Bolsa Aluguel e depois me avisa. Então, Daniel, que é da assessoria que do vereador tinha, eu acho que é importante esse portal de transparência, onde as pessoas vão olhar lá quem está alugando, onde ele está morando, tá? A gente vai criar um código para as pessoas também não ficar buscando informações sobre a vida da pessoa, mas nós precisamos colocar esse portal de transparência, porque nós estamos muito preocupados com a insegurança na nossa cidade. Nós estamos buscando também, senhores vereadores, leis que possam também dar amparo para que melhore a segurança. Nós vamos ter agora, deputado, convidar Vossa Excelência, dia 4, através da Frente Parlamentar e dos vereadores da cidade de Osasco, fazer audiência pública onde nós vamos discutir o que é o Conecta, o que é o Detecta, o que é monitoramento. Já que vai ser implantado na nossa cidade, o que é isso? As pessoas precisam saber. Muitas vezes a prefeitura apresenta um projeto, chega pronto e a gente não discutiu qual é a melhor forma. Então, convidar a Vossa Excelência, um deputado atuante na região e na nossa cidade, através do morador da nossa cidade, e o líder aqui do prefeito falou bem na reunião aqui da nossa comissão, vamos fazer sim essa audiência pública para mostrar para o cidadão que a Câmara Municipal, vereadora Lúcia, está preocupada. Já o vereador Alex Sá comentou, entre outros temas, sobre a necessidade do crescimento ordenado e sustentável da cidade. Nobre Josias abordou inúmeros temas, dentre um dos temas que ele abordou aqui, a falta de segurança e também a desorganização da nossa cidade com relação aos empreendimentos que estão na nossa cidade. Isso me traz à tona uma discussão que eu trouxe aqui outro dia para casa. Construir uma cidade ou deixar essa cidade crescer sem a ordenação, ou seja, sem um plano de crescimento, é a mesma coisa de construir uma casa sem um plano de construção ou sem uma planta. E muitas vezes o que acontece na nossa cidade, nobre vereador Mário, nós temos visto que a nossa cidade ela não tem um plano diretor, ou se tem um plano diretor, ela não é seguida esse plano diretor. E ocorre o que está acontecendo, principalmente nas nossas periferias. Os grandes empreendimentos fugiram do centro, porque não tem mais área para construir, e está indo para a periferia. E se constrói lá, e o nobre Josias, infelizmente, errou na fala dele aqui, quando ele fala que faz um empreendimento de mil moradias em um prédio. Não é isso. Chega a 3, 4, 5 mil moradores em um espaço muito pequeno. E esses 3, 4, 5 mil moradores vai transitar naquele bairro, usando a via viária, a malha viária, usando as nossas escolas, usando o serviço de saúde, e o local não está preparado. Mas isso é por quê? Porque não tem um plano diretor que é seguido. Temos empreendimentos que estão acontecendo nesse momento que está ferindo a lei da nossa cidade. Dentre eles, aquele que está sendo construído ali ao lado da City Buçocaba. Empreendimento que está sendo construído na cidade de São Paulo, e eles abriram-se os portões para a cidade de Osasco. E eu falei aqui nessa tribuna, quando eles foram tirar o licenciamento, a licença para a construção, o alvará, eles deram a contrapartida para São Paulo. E está usando a nossa estrutura, a nossa malha viária. Os moradores que ali vão morar vão usar a nossa saúde, a nossa educação, e de contrapartida para a nossa cidade, nada. Então, temos que rever o plano diretor da cidade, temos que rever também, muitas vezes, esses zoneamentos que são aprovados aqui, muitas vezes, dando uma contrapartida, e a contrapartida não é usada onde devia, ou seja, no local que é construído esse empreendimento. E junto com essa mesma questão de não seguir um plano diretor da nossa cidade, eu protocolei aqui um projeto nessa casa para regularizar e fazer emplacamento de ruas e avenidas da nossa cidade. Quem mora principalmente na periferia sabe, as nossas ruas, muitas delas não têm nome. E as pessoas que vêm visitar a nossa cidade, os entregadores, os serviços que vêm para a nossa cidade, muitas vezes não conseguem encontrar os endereços, porque não tem emplacamento, e o pouco que tem é emplacamento todo errado, com as numerações, que possa ordenar isso na nossa cidade.
E na ordem do dia, o grande destaque foi a aprovação em primeira discussão do projeto de lei número 10 de 2017, que regulamenta o transporte individual privado por meio de aplicativos como o Uber na cidade. O projeto tramitou por cerca de 8 meses e foi objeto de 3 audiências públicas no período. Pelo texto aprovado, as empresas donas dos aplicativos deverão estar cadastradas na prefeitura e recolher uma taxa mensal correspondente a 1% das viagens para um fundo que será criado pela administração municipal. O projeto segue em tramitação e pode ser debatido em segunda votação na próxima sessão. E no Câmara Notícias você vai ver: lei estadual que proíbe o uso de amianto em debate na Câmara Municipal. Vamos ter clareza, tá, das dificuldades que a gente enfrentou, mas isso torna a nossa vitória muito mais robusta. Por quê? Porque se construiu, tá, socialmente o banimento do amianto. É bem rápido, não saia daí. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma audiência que celebrou uma importante vitória pelo banimento do amianto no país. Assim foi o debate que aconteceu aqui na Câmara na última quarta sobre a lei que proíbe o uso desse mineral no estado de São Paulo. A reunião foi presidida pela autora da proposta, a vereadora doutora Régia, secretariada por Tinha de Ferreira, e contou com a presença da vereadora Lúcia da Saúde, representantes de sindicatos, associações e do secretário de Meio Ambiente, Hélio Salvini. Autor da lei estadual que proíbe o uso do amianto, o deputado Marcos Martins lembrou a longa trajetória de mais de 2 décadas e comentou a decisão do STF que declarou inconstitucional o artigo da Lei Federal de 1995, que permite o uso e a comercialização do amianto no país. Então foi uma luta longa e que depois de 21 anos que nós estamos nessa luta, com a Breia, com os sindicatos, com os movimentos, hoje nós estamos numa fase em que superamos aqueles vetos, os supremos aqui do Estado de São Paulo. A Fiesp entrou com recurso contra a nossa lei no Estado de São Paulo. Depois, o Supremo Tribunal teve uma votação considerando a lei constitucional. Depois, o grupo econômico do amianto entra com novo recurso e lá no Supremo Tribunal, se arrastando todos esses anos. E aí estivemos juntos com a Breia, com os movimentos, lutando em vários lugares, nas outras câmaras municipais, tivemos em outros estados, para que fossem apresentadas leis, projetos para proibir o uso desse produto cancerígeno. Agora chegamos nesse avanço, que é o Estado de São Paulo definitivamente está proibido o uso do amianto. É cancerígeno. Ajudou esta lei do Estado de São Paulo também que a lei federal fosse considerada também o artigo
que considerava constitucional a lei que entrava com recursos contra as leis estaduais e municipais. Esse artigo foi derrubado, conforme a apresentação aqui no telão, que essa lei foi considerada inconstitucional. Então, não dá mais para entrarem com recursos contra as leis estaduais, federais, considerando que são inconstitucionais, baseado no amianto branco, o crisotila. Porque essa lei, esse artigo, foi considerado inconstitucional. O deputado finalizou alertando para a necessidade de se criar leis para dar destinação correta ao amianto. E nós teremos um desafio grande agora, que é a retirada de todos esses amiantos que existem toneladas e toneladas pelo país afora. Temos aqui, por exemplo, essa Câmara é coberta de amianto. A Prefeitura de Osasco, coberta de amianto. Nós temos uma quantidade grande de tubos de amianto na terra, produto cancerígeno que leva água para as casas. A Sabesp precisa trocar essa rede já há muito tempo, porque vazamentos e mais vazamentos, porque a tubulação não suporta a pressão. É um desafio para as câmaras municipais, aonde se colocar o que é retirado. Aqui essa Câmara vai ter que se retirar um dia. A Prefeitura vai ter que retirar. Isso vai para onde? As pessoas que trocam as caixas d'água, retiram, ou os telhados numa garagem, coisa pequena. O cidadão comum. Põe aonde isso? Isso é um produto cancerígeno considerado material perigoso tipo 1, que precisa ter uma destinação correta. Não pode se jogar em caçamba, como acontece aqui aos montes. Muitas vezes crianças brincando em cima. É preciso dar uma destinação correta, como o mundo faz. Na sequência, Fernanda Gianazzi, ex-auditora do Ministério Público do Trabalho, que atuou em fiscalizações na indústria do amianto por 30 anos e é fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, fez um histórico detalhado sobre a batalha travada pelo movimento anti-amianto. O que a gente tem hoje, né, de concreto? A confirmação de que as leis estaduais, as leis municipais são todas válidas. Né? Uma luta que começou porque nós tivemos uma derrota tão grande na Câmara Federal, quando, em 93, foi apresentado um projeto de lei para o banimento do amianto a nível federal. Muita gente nos pergunta, às vezes, mas escuta, vocês estão fazendo lei, cada município, cada estado, mas por que não tem uma lei federal? Porque se tentou isso. E ali se construiu uma bancada, né, chamada Bancada da Crisotila, uma bancada de deputados federais e senadores, principalmente do estado de Goiás, que se uniram para barrar qualquer iniciativa. A Bancada da Crisotila é a bancada que defende a morte. É a bancada que está ali fazendo o seu lobby para impedir avanços sociais. Então, houve a necessidade de discutir isso nas câmaras municipais. Osasco foi uma das primeiras cidades a proibir o amianto. Quando nós tivemos aqui em Osasco, hospedamos o Congresso Mundial do Amianto, o Congresso Global do Amianto, passado, presente e futuro, em 2000, ali houve a iniciativa de se apresentar um projeto de lei, a iniciativa, inclusive, do prefeito, e foi pedido, então, ao deputado, hoje deputado Marcos Martins, que ele abrisse mão do seu projeto de lei aqui na Câmara, para que nós tivéssemos a lei de Osasco aprovada. Paralelamente a isso, o que nós tivemos? A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, por incrível que pareça, representantes de trabalhadores
um sindicato, e aqui a gente diz o sindicato pelego, que é a Confederação Nacional, e que criou uma falsa Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, que de trabalhadores não tinha nada. Essa comissão, e a CNTI, eles apresentaram, então, queixas ao Supremo. Foram várias. Esse projeto de lei é de 2007. Naquele ano, muito rapidamente, o Supremo, em pleno recesso de fim de ano, ouviu os empresários, e o ministro Marco Aurélio Melo, que é um grande adversário nosso no Supremo, o que ele fez? Monocraticamente, num processo de recesso, véspera de Natal, ele suspendeu a vigência da lei. Então, nós já tivemos o primeiro revés em dezembro de 2007, no ano da propositura da Lei 12.684, que tinha sido sancionada no final do primeiro semestre pelo governador Serra. Tivemos idas e vindas. Vocês imaginem a nossa frustração, as nossas angústias de estarmos lá, e a gente descobre que há toda uma articulação por parte da indústria, junto com os sindicatos pelegos, que apoiam essa ação, para que isso demorasse todo esse tempo. Mas vencemos. Este ano, no dia 20 de agosto, foi a última, foi 20 de agosto ou 24 de agosto, a Lei de São Paulo foi declarada constitucional. Vejam, 10 anos de luta. Foram vários anos aqui também na Câmara Municipal. O deputado já falou. As dificuldades que nós tivemos aqui para aprovar a lei municipal também não foi fácil. Então, não é uma luta fácil. Vamos ter clareza das dificuldades que a gente enfrentou, mas isso torna a nossa vitória muito mais robusta. E veja em instantes a segunda parte da audiência sobre a proibição do uso de amianto em São Paulo. E esse recurso permitiu, então, que se abra um ambulatório que está sendo inaugurado esse mês, daqui a alguns dias, o ambulatório do INCOR para atender, principalmente, o pessoal da Eternite, da Brasilite. E a campanha Coração Solidário do Fundo Social de Solidariedade. Não perca! Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta, retomando os principais pontos da audiência que debateu a lei que veta o uso do amianto no estado de São Paulo. E a gente segue com a apresentação de Fernanda Gianazzi, da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. O Brasil, hoje, no ano de 2016, produziu menos de 150 mil toneladas. Por quê? Porque as fábricas foram deixando de usar, foram renunciando através de TACs, termos de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Eu tentei trazer esses dados de 2016, mas o Brasil não está divulgando ainda. Próximo, o Brasil já foi o terceiro maior produtor, o terceiro maior exportador. E essa é a estratégia hoje da indústria. O que eles estão propondo? Inclusive, se vocês forem ler o que a Eternite está dizendo no valor econômico, basicamente é isso. E o próprio Adilson Santana, da CNTA, da tal Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, eles estão dizendo o seguinte: vão entregar os anéis para não entregar os dedos. Tá bom, no mercado interno a gente não usa, não comercializa, mas vamos deixar a mina existir mais uns 2, 3 anos para exportar. Isso se chama racismo ambiental, se chama injustiça ambiental, duplo padrão, dupla moral, que é aquilo que eu não quero para mim, eu exporto para as sociedades mais vulneráveis. Há 11 estados brasileiros já aprovaram leis de banimento. O último foi Rondônia.
certo? E alguns outros estados que aprovaram, esses 4 estados aqui, tiveram leis ou revogadas pelo Supremo ou não foram sancionadas pelos respectivos governadores. Finalizando sua participação, Fernanda Gianazzi lembrou da denúncia que fez sobre a empresa Eternit, que estava fazendo acordos extrajudiciais com funcionários expostos ao amianto, o que não gerava informação nem para o INSS nem para o SUS. Foi um processo longo, acolhido pelo Ministério do Trabalho, que resultou em uma multa de R$1,5 milhão, valor que será convertido no atendimento aos expostos ao amianto no INCOR. E esse recurso permitiu, então, que se abra um ambulatório que está sendo inaugurado esse mês, daqui a alguns dias, o ambulatório do INCOR para atender, principalmente, o pessoal da Eternit, da Brasilite, tá? Que é uma grande vitória, mas que também vai ficar aberto uma vez por semana para atender aqueles de outros estados que não têm as mesmas condições, porque são exames, tem exames muito especiais para definir o mesotelioma. Entre outros pontos, Eliezer João de Souza, presidente da ABREA, lembrou que Osasco teve a maior fábrica do mundo para trabalhar com amianto. E falou também que existe a intenção de se construir na cidade um monumento em memória às vítimas. Eliezer também reforçou o pedido para que se crie uma lei municipal para dar destinação correta aos resíduos do amianto. A Prefeitura lançou na última quarta a campanha Coração Solidário. A ação é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade. O objetivo é arrecadar fundos para a aquisição de cadeiras de roda especiais adaptadas para atender 30 crianças no município. Os equipamentos são essenciais para garantir qualidade de vida para essas crianças, mas têm um alto custo e muitas podem chegar a custar R$10 mil. A entrega será feita no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Para saber como fazer as doações, acesse o site oficial da campanha, que é o www.coraçãosolidarioosasco.com.br. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Áreas de instabilidade se formam entre o Paraguai, a Argentina e o sul do Brasil. E parte dessa instabilidade consegue chegar ao estado de São Paulo. Há previsão para chuva generalizada nesta sexta-feira e há condições para chuva forte. A região metropolitana vai ter sol no período da manhã, mas a nebulosidade já começa a aumentar no período da manhã. São previstas várias pancadas de chuva, mas que devem acontecer mais para o fim da tarde. A temperatura vai diminuir um pouco, mas o ar ainda fica abafado. E a chuva pode ser forte e vir com raios. Na capital, a mínima é de 16 graus e máxima de 25. Em Guarulhos, mínima de 15 e máxima prevista de 26 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.